recebemos agora a professora Ananda Marques, que é cientista política, mestre em ciência política pela Universidade Federal do Piauí e é pesquisadora de temas relacionados à política e gênero. Bom dia, professora, seja bem-vinda. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, ainda que virtualmente. E vamos ter essa conversa sobre o voto feminino e participação de mulheres na política, que é um tema muito importante. Muito importante. Como falei, professora, as mulheres vão votar esse ano, são cerca de 77 milhões de mulheres habilitadas a votar, mas nem sempre foi assim. E conta pra gente um pouquinho da história de como foi instituído o voto feminino no Brasil. Bom, o voto feminino no Brasil, ele está inserido num processo histórico mais amplo, né, que envolve outros países também. A gente tem, já no século XVIII, o movimento sufragista, principalmente, e aí no século XIX a gente tem um pico, um ápice desse movimento, e no começo do século XX, vários países vão viver esse processo de, né, expansão do sufrágio, de você incluir as mulheres no sufrágio. No Brasil, esse processo teve, sim, a participação de mulheres feministas, sufragistas, né, e foi, no fim das contas, assim, o Getúlio Vargas, ele institucionaliza, mas ele é, no fim das contas, um processo de negociação, né, de setores da sociedade civil com o Estado, e a gente vai ter, por exemplo, antes de 1934, mulheres tanto se candidatando quanto tentando votar, né, e aí só a partir de 34 que a gente regulariza isso, e depois, no fim das contas, o voto é o primeiro passo para a institucionalização de outros direitos civis e políticos das mulheres, como, por exemplo, o direito ao divórcio depois. Né? Então, é como se fosse abrindo as portas para vários outros processos políticos que nos trouxeram até aqui, né? Até hoje a gente conseguir, inclusive, se candidatar e participar da política, com as devidas limitações, é claro, que a gente enfrenta. Muitas. Somos 53% do eleitorado, mas a representatividade nos espaços ainda são muito pequenas. E o que mudou na conquista das mulheres? Quais foram os principais movimentos após a conquista do voto? Olha, a gente vai ter no Brasil, de novo, né, o movimento feminista no Brasil, ele está inserido numa discussão mais ampla de outros países, né, e o século XX é um século de diversas conquistas para as mulheres no Brasil, porém, a gente chega hoje, em 2022, com o Brasil sendo um dos piores países no que diz respeito à igualdade de gênero na política, a um país que tem, né, uma alta taxa de assassinatos de mulheres, e principalmente feminicídios, e a institucionalização do feminicídio, por exemplo, a categorização disso nos permite ver melhor esses crimes, e nas últimas 20 eleições, por exemplo, as mulheres conquistaram apenas 4% dos assentos no parlamento brasileiro. Né, e hoje a gente não chega a 15%, por exemplo, da Câmara, né, e da Câmara Federal. No Senado, a gente é 16%, enfim. No fim das contas, apesar de poder participar, de poder votar, nós não temos incentivos práticos, nós não temos políticas públicas suficientes para que as mulheres possam, de fato, participar da política. E a democracia, com metade da população sendo excluída, é uma democracia incompleta, isso é uma questão não só de justiça, mas uma questão de qualidade mesmo do processo democrático que a gente tem. Que democracia é essa? Temos o direito de votar, somos 53% do público votante, mas ainda existem muitos obstáculos. Quais são os principais obstáculos, na sua visão, como pesquisadora, como estudante, da situação da mulher no mundo, da posição da mulher no mundo, principalmente no Brasil, e dentro da política brasileira? Quais são os principais obstáculos? Olha, tem duas questões principais, né? Uma é essa divisão entre público e privado, né, e essa compreensão social de que as mulheres têm uma vocação natural para o ambiente privado. Isso não é verdade, não existe nenhuma questão biológica que justifique, né, as mulheres não participarem da vida pública, e essa divisão de público e privado, ela exclui as mulheres, porque no fim das contas as nossas responsabilidades privadas, elas são tamanhas que nós não temos como participar da vida pública, né, você ser mãe, você
ter uma casa, você ter tarefas domésticas, você ter o cuidado com a família, né? Porque existe uma sobrecarga, inclusive mental das mulheres. A mulher, quando ela vai sair de casa, ela sai, mas ela sai com várias tarefas que ela deixou distribuída, que ela fez, que ela organizou. Então, assim, E que como ela que uma vai pessoa dessa vai fazer participar e da que vida ela vai fazer pública? quando voltar também, né? Que ela vai fazer, e sem falar nessa jornada dupla, tripla, né? E quando a gente coloca, por exemplo, faz uma discussão sobre raça, as mulheres negras são ainda mais excluídas por várias outras questões. Então, tem isso, e tem uma questão mais objetiva e imediata, que é um consenso na ciência política, de que a culpa é, sim, dos partidos políticos, né? Os partidos políticos, eles têm aí nas mãos a possibilidade de incluir mais mulheres, e eles não o fazem. Então, tem essas duas correntes principais, assim, né, da gente entender tanto pela questão da dificuldade de participação na vida pública por parte das mulheres, mas também de como que as instituições políticas nos excluem e não têm esforços, né, suficientes para nos incluir. Inclusive, eu estava lendo sobre a história do voto feminino e antes os líderes, né, que todos eram homens, eles faziam charges de como seria um congresso ocupado por mulheres. Uma senhora em uma cadeira, uma mulher com a criança e um rodo na mão. E teve inclusive um deles, que eu não vou lembrar qual o nome agora, que disse: ok, pode até ser permitido que mulher vote, mas a minha não vai votar. Então, é um direito que a gente conseguiu. É muito complicado, assim, de forma muito complicada, muita tensão, e que até hoje a gente conseguiu, assim, a gente pode votar, mas não pode ocupar os espaços. Não é isso? Então, a gente é muito recente, inclusive, que o Senado tenha banheiro para mulheres. É recente, né? Foi necessário fazer uma reforma, porque o Senado não tinha banheiro para mulheres. Então, quando você pensa nesse tipo de exclusão, né, de não haver uma previsão arquitetônica para as mulheres ocuparem esse espaço, você entende que essas limitações elas existem até hoje. Quando você vai no Congresso Nacional, por exemplo, poucas deputadas e senadoras têm espaço e têm apoio para exercer sua maternidade. E aí essas mulheres se veem diante da seguinte escolha: ou eu vou viver minha vida profissional, né, ou eu vou viver minha vida pública, ou eu vou viver a minha vida privada e ter uma família, por exemplo. E ser humano nenhum deveria escolher entre uma carreira e ter uma família. Todo mundo deveria poder experienciar aquilo que deseja. Então, as barreiras que elas nos são impostas, elas colocam diante das mulheres decisões que são muito dolorosas e que os homens não precisam fazer. Porque os homens têm as mulheres para Para fazer por fazer, para eles, tomar conta né, em dessas casa, outras e aí eles atividades. podem participar. Então, é importante falar disso também, né? Não é que os homens são melhores na política que as mulheres, é porque os homens que vivem a vida pública, eles têm as Tem suas mulheres. esposas em casa. Tem mulheres. É só isso. Dificuldades femininas de ocupar os espaços dentro da política nacional. E eu queria lhe perguntar se a senhora, como pesquisadora ou como estudante, tem sugestão de intervenções que podem ser feitas, que podem e devem ser tomadas para que as mulheres ocupem mais espaços? Bom, a gente tem dois caminhos de atuação, né, que incluem sempre os partidos políticos e o Estado. Né? Primeiro de tudo, que a gente precisa ter uma discussão séria sobre as condições de vida das mulheres. Né? O Brasil, por exemplo, tem um déficit de creches que é absurdo. Né? E sem creche, as mães não têm nenhuma condição de trabalhar, de participar de movimentos, de atuar na vida pública, porque assim, a gente está falando de participação política, mas não é somente se candidatar. É participação política também você ter uma atuação junto ao legislativo, junto ao executivo, na fiscalização, enfim, a vida política, ela não é somente não é somente votar ou ser votada. Então, essas mulheres não terem políticas públicas que lhes dê apoio para participar é uma coisa. E a outra coisa são as regras, né, as regras do jogo, como que a gente pode, por exemplo, isso já vem acontecendo em vários países, garantir assentos para as mulheres, não somente cotas eleitorais, e esse ano a gente vai ter, por exemplo, o fundo partidário sendo distribuído numa regra de que mulheres e pessoas negras recebem o dobro,
Isso é uma coisa, financiamento, mas, por exemplo, reservar vagas, né, ter 30% das vagas para as mulheres, né, garantir paridade no executivo, que isso a gente está vendo agora, por exemplo, o novo governo eleito no Chile garantiu paridade. Enfim, quando você de fato abre espaço, as mulheres vão ocupar esses espaços. E aí entra uma discussão qualitativa de que mulheres ocupam esses espaços e que políticas elas fazem, né? Mas é muito melhor a gente estar discutindo isso do que continuar, né? Como a gente está aí 90 anos depois, somos 53% da população e a gente não chega a 15% dos representantes, né? É uma subrepresentação gritante que se mantém há muito tempo. Professora, e hoje, 90 anos depois, o que justifica até agora essa subrepresentação? Além de todas essas questões que a senhora já pontuou, da falta de rede de apoio, que nós sabemos que mulheres não têm, e mesmo com o crescimento do movimento feminista, o que é que ainda falta, assim, de mais pontual? Falta isso ser encarado como um problema público, como uma questão pública, coletiva, né? Falta a gente ter, de fato, uma política pública para isso, porque enquanto a gente tratar como responsabilidade das mulheres individualmente, e você colocar sobre uma pessoa um problema que é estrutural, então, por exemplo, dizer assim, olha, só a Ananda tem que querer participar, né? Ela tem que superar essas dificuldades. E aí você vê, inclusive, essas mulheres que participam da vida pública, elas, claro, o que é esperado, elas usam desse discurso para dizer, olha, tá vendo as dificuldades que eu enfrentei e como que eu superei isso. Mas ninguém devia precisar superar essas coisas. As pessoas deveriam poder participar da vida pública se assim desejarem e se elas, no fim das contas, tiverem, né, uma boa atuação, enfim, não deveria ser necessário ser tão difícil. Então, o que falta, de fato, é o Brasil avançar, né, avançar no machismo que a gente tem, avançar nesses preconceitos que existem, avançar nas regras, avançar na atuação do Estado em relação a isso. Então, assim, falta ser tratado como um problema real e um problema, como eu disse, que impacta na qualidade da nossa democracia. Falta abrir espaços, considerando que ainda as mulheres que conseguem se destacar, elas são silenciadas, caladas ou mortas, como é o caso da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, que foi morta e que até hoje a gente não tem exatamente uma explicação de como e do porquê aconteceu. Então, a gente tem tratado na ciência política de um termo que eu acho que vai se popularizar mais, principalmente esse ano, que é a violência política de gênero, né? É a gente entender que esse impedimento, essa exclusão, quando você tenta impedir que a mulher participe da vida política, seja como candidata, seja como eleitora, seja, enfim, de qual forma que for, isso é violência, e é violência política de gênero, porque tem como, né, diretriz o gênero da pessoa, você está querendo excluir aquela pessoa porque ela é uma mulher, né, e não porque você não quer votar nela, mas porque ela é uma mulher. Porque ela é uma mulher. Então, essa exclusão é a violência política de gênero, que é o caso, por exemplo, da Marielle, ou uma questão mais simples, as candidaturas laranja são consideradas violência política de gênero. Com certeza que as mulheres estão lá com as candidaturas, mas apenas para preencher a cota, não para ser votadas. Isso. Para ajudar a eleger impacto, homens. Né? O nome delas, a imagem delas é colocada à disposição de homens para eleger homens. Exatamente. E aí a gente tem essa compreensão hoje, né, de como que a gente pode melhorar as regras. A ciência política se preocupa principalmente com isso, né, de como é que a gente pensa modelos melhores, como é que a gente pensa sistemas eleitorais melhores, aí a gente faz estudos comparando países, vendo que experiências funcionaram ou não, mas a ciência, ela está a serviço da sociedade, né? A ciência, ela opera sempre no sentido de contribuir para o desenvolvimento da sociedade, mas é necessário haver vontade política, e isso a gente, infelizmente, no Brasil não tem. É exatamente isso, professora Ananda, e o que a gente espera nessa comemoração, se é que podemos comemorar, claro, podemos comemorar porque é uma conquista, 90 anos do voto feminino, vislumbrar dias melhores, vislumbrar mais espaços, mais locais e maior ocupação feminina em todos os cenários, né?
E principalmente acho que é uma data para a gente relembrar e resgatar essas mulheres que foram apagadas da história, né? A gente não tem, por exemplo, no currículo escolar essas discussões. A gente cresce sem saber quem foram essas mulheres, quem foi a Berta Lutz, né? Não é A uma gente mulher cresce que a sem gente saber. conheça. E assim, a Berta Lutz, por exemplo, é uma brasileira que teve uma atuação na construção da ONU muito importante, inclusive na Carta da ONU, a igualdade de gênero está presente também para a atuação da Berta Lutz, e a gente não a conhece. Então, é uma data de lembrar, de compreender, né, quais são os desafios que a gente tem, que são enormes, mas principalmente de entender qual é o nosso papel enquanto mulheres que 90 anos depois podem votar e ser votadas. O que a gente precisa fazer coletivamente para superar essas desigualdades e construir, no fim das contas, um país melhor, uma democracia melhor? Com certeza, professora, muito obrigada pela sua disponibilidade, por tirar dúvidas e por esclarecer mesmo, que eu acho que essa é uma discussão que precisa sim chegar a todas as rodas. A gente precisa falar das mulheres que foram importantes para a história, porque elas seguem sendo apagadas. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, gente. Obrigada, bom dia. E vamos ter um 24 de fevereiro, né, de luta, no fim das contas, para uma democracia melhor.